Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá, começa aqui mais um Falando de Vinhos para você. Eu quero sempre, tô na Sulina, né? Você tá vendo aqui atrás, na Sulina Parrilla, né? Aqui em Campinas, nós estamos, eu e o Vitor, falando de vinho mais uma vez para você. Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou vendo dois pratos aqui que são evidentemente da Sulina e dois vinhos maravilhosos. Correto. Um Malbec de Vinhas Velhas e outro um Bonarda. Então eu queria que você fizesse a introdução do que nós vamos fazer aqui com os pratos e com os vinhos. Primeiro um prazer, né, estar de novo com vocês aqui gravando. E hoje aqui na Sulina, a gente pode comentar que nós já estivemos aqui antes, a gente estava almoçando, né? E além dos pratos serem maravilhosos, nós temos também uma carta sensacional. Então é um prazer estar aqui gravando. E falando especificamente, a gente sempre escolhe vinhos da carta onde nós estamos gravando. E esses vinhos nós escolhemos por quê? Porque a Bonarda hoje é uma uva que ela é uma uva já muito antiga na Argentina. É uma uva que eles faziam os vinhos de garrafão, ou seja, era aquela uva rústica, era aquele vinho popular, que com o passar do tempo os enólogos foram trabalhando, vendo que eles tinham realmente potencial e hoje fazem vinhos muito bons, de sucesso, inclusive vários rótulos argentinos hoje de sucesso da Bonarda, só que é uma uva ainda um pouco mais tânica, mais rústica, diferente de uma Vinhas Velhas, que nós vamos falar depois a respeito do que é Vinhas Velhas na Malbec. Bom, não é cultura, não é moda, não é nada, é fato. A uva Malbec, ela harmoniza demais com carnes. Perfeito. E também, aqui tem um prato com queijo, que já vou explicar, não é? E a Bonarda é mais nova. Você acha que também tem tudo a ver com carne? Total. Qual é a diferença que a gente estava comentando antes do programa, né? A Bonarda, ela sempre existiu. Ela é uma das primeiras uvas plantadas pelos espanhóis que vieram para a Argentina, é a Bonarda, tá? Então ela é uma muito antiga lá. Só que ela se prestava mais para aquele vinho de consumo popular e de quantidade. Com o passar do tempo, os enólogos foram trabalhando ela para que dessem vinhos com uma característica mais top, um vinho mais, né, fino, um vinho com mais categoria. Hoje já existem rótulos, né, na Argentina que são já no mesmo nível dos grandes Malbecs hoje, fazendo muito sucesso. Agora, por ela ter um pouco mais de tanicidade, um pouco mais rústica, a astringência, né, do que o Malbec mais trabalhado na madeira, ela casa muito bem com alguns tipos de corte que hoje nós estivemos experimentando aqui na Sulina. Tá? Esse prato especificamente, eu acho que ele vai casar melhor com o Vinhas Velhas, correto? Mas nós vamos experimentar aqui, nós vamos harmonizar. Agora, a Bonarda eu indicaria para aquela carne com mais gordura. Um bife ancho, né? Uma sobrancelha, um chouriço. Então, eu indicaria, quanto mais gordura tiver a carne, mais para o Bonarda você vai. E se você não teve oportunidade de experimentar um bom Bonarda, é a hora. Porque nós estamos diante de um produtor muito bom. A Goulart é um baita produtor na Argentina. E os vinhos deles são todos bons. Agora, o Bonarda, especificamente, que a gente escolheu, é top, assim como o Vinhas Velhas. Agora, eu aconselho, se você vier na Sulina e você gostar de carne, mas carne mesmo, sem o queijo, sem uma aqui, como nós estamos aqui com alecrim, procure provar um Bonarda com uma carne mais gordurosa. Se você quer comer uma carne de qualidade, já nós vamos falar disso, você saboreie uma carne aqui da Sulina. A compra, a escolha, o porcionamento do que é feito aqui em termos de carne é diferenciado. É porque dá assim, prazer e tranquilidade a gente fazer um programa, porque a gente, vamos falar a linguagem correta, a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente vem aqui porque nós temos amizade com o pessoal e é bom mesmo, de verdade, né? Nós tivemos aqui um pouco antes, poxa, a gente poder degustar grandes vinhos como tem na carta aqui e grandes cortes de carne, é um prazer oferecer para quem está nos assistindo essas indicações, porque eu sempre falo, o gostoso, pelo menos para mim, é dar boas dicas, né?
Dicas de tudo, dicas de vinho, dicas de espumante, dicas de comida, dicas de harmonização, que realmente você tem o prazer de degustar, assim como você traz a sua família, indica para os amigos. Poxa, é bom demais, né? Poder fazer um programa tranquilo assim. Eu sugeri o Bonarda primeiro para a gente degustar e falar um pouco das características dele, porque o Vinhas Velhas nós vamos deixar para acompanhar a carne. Exatamente. Tá certo ou não? Então, vamos faça às vezes, por gentileza. Então, pessoal, Bonarda, para quem nunca ouviu falar dessa uva na Argentina, essa uva é muito antiga. Obrigado. Essa uva é muito antiga, tá? Essa uva antes se servia para vinho de garrafão, ela é muito púrpura, né? Agora, todos nós sabemos que existem diversos grandes produtores na Argentina, né? E já alguns hoje fazendo Bonarda. Agora, se você ainda não degustou, não teve a oportunidade de degustar um vinho de Bonarda, você já de cara você vai saber o seguinte: não é um vinho fácil, um vinho tranquilo, como você pega um Malbec frutado, tá? Então você já vai saber de cara. Por quê? É uma uva que tem que ser muito bem trabalhada no campo e depois na bodega, passando por carvalho, para amaciar os taninos. Mas quando você se depara com um vinho de Bonarda de alta gama como esse aqui, hoje é um prazer. E com carne, então, lembra que a gente falou já, aquele programa que nós fizemos de harmonização foi um sucesso. O pessoal, poxa, clicou pra caramba, mandou perguntas e tal. Por quê? O pessoal gosta muito desse tipo de comentário, né? Agora, existe uma coisa que a gente tem que lembrar sempre: harmonização por regionalidade. Então, é aquela coisa, não adianta você querer reinventar a roda. Se você sabe que os portenhos fazem carnes ótimas e fazem vinhos ótimos e eles gostam de comer carne com vinho, por que você vai querer inventar? Entendeu? É porque realmente é bom. Que é exatamente ir para o caminho seguro, né, Vitor? Não precisa arriscar. Para quê, cara? Os caras são especialistas nisso, em carne e em vinho. Você chega aqui na Sulina, você tem umas carnes maravilhosas. Existem outros vinhos de outras nacionalidades que você harmoniza. Com certeza. Não é isso que a gente está dizendo, mas poxa, só pensar Uruguai, Argentina, pensa diretamente na carne. Exatamente. E automaticamente, diretamente com a história dos vinhos. Então, se você sabe que você vai ter uma carne boa, que você vai ter um vinho muito bom e que isso harmoniza, tudo bem, pessoal, vocês podem querer testar, fazer o que vocês quiserem. Mas se você não quiser arriscar, vai na certeza, como a gente está fazendo aqui. Bom, vamos lá. Intensidade. Olha, praticamente você não vê o dedo atrás, né? Não. Super escuro, Tô colocando né? aqui no branco, eu não tô vendo o guardanapo aqui embaixo. Exatamente. É um vinho com bastante extração, que é a característica da Bonarda. Extremamente frutado, tá vendo? Alta intensidade, você não precisa sacudir muita taça para sentir o aroma. É um vinho provavelmente alcoólico, pelas lágrimas que ele tem aqui e pelo rótulo que a gente está vendo aqui. Agora, ele não é só fruta, né? Você percebe que você tem aqui um tostado. Tem pimenta. Né? Tem uma pimenta. Tem um toque até aqui, se eu posso falar, de um melaço, de uma coisa mais levando para o doce. Você percebe? Aquela coisa do caldo de cana, da Napier. Verdade. Aqui. Isso é característica do quê, Vitor? De uma uva bem madura. Quando você tem uma uva bem madura, né, que ela acumulou bastante açúcar, ela não é sobremadura, mas ela é bem madura, então ela pode levar para esse tipo de aroma, assim. Sabe? Você tocou num assunto a respeito do trabalho nos próprios vinhedos. Exato. Da qualidade da própria uva e depois transformada em vinho, que é a Bonarda. Em todas as regiões da Argentina, se tem um Bonarda bom ou não? Principalmente em regiões mais quentes. A Bonarda, ela gosta de calor. Sim. Tá? Então hoje nós temos, o pessoal esquece disso, a Argentina hoje, vamos falar de Mendonça, que 80%, 90% da produção de vinhos hoje é de Mendonça, só que Mendonça não é uma coisa só. Mendonça são várias sub-regiões com características bem diferentes. Então vamos pegar as mais famosas hoje. Então tem o Vale do Uco, nós temos muitos vinhos lá. Vale do Uco está colado na cordilheira e subindo na altitude. O que acontece com isso? Você vai ter mais frescor, vão ter vinho com mais acidez e menos maturação na fruta, certo? Quanto maior a altitude. Quanto maior a altitude, mais cordilheira, o vinho mais fresco, mais ácido, uma fruta mais fresca do que embaixo. Lujan de Cuyo, tá? Tem bastante vinho de lá também. Tupungato, que é uma região mais baixa. Então, o que esses vinhos vão trazer? Mais calor na taça. Tá? Mais glicerol, mais álcool, mais fruta madura, como a gente está aqui, diante desse aqui.
Tá? Então é bom para o pessoal entender o seguinte, gente, vocês que estão assistindo o programa, a Argentina não é uma mesma coisa. Você tem vinhos da Patagônia, você tem vinho de San Rafael, você tem vinho de Salta, você tem que saber de onde você está tomando esse vinho. Pancada, né? Pancada e você sente o calor na garganta. Exatamente. É um vinho alcoólico, Vitor. Não sei se para o seu paladar, mas no meu tá bem alcoólico. Vamos ver quanto é que ele tem aqui? 13,5. 13,5. Não é uma quantidade de álcool absurda. O que que acontece? Vamos falar tecnicamente falando, né? Quando você tem muito calor, qual é o problema hoje na Argentina? O problema não é sol. Diferente da Europa, que você precisa buscar sol, na Argentina você tem um sol para cada uma. Tá? Então você tem que trabalhar o quê? A folha, você tem que trabalhar a planta. A proteção do fruto. bago. Exatamente, você tem que trabalhar porque senão queima demais. Isso aí. Tá? E aí, qual é o problema lá? O problema lá é amadurecer muito rápido e perder a acidez. Legal. Tá? Então, nesse caso aqui da Bonarda, você vai ter realmente, o álcool tá potente. Mas é um belo né? vinho. Não, é um belo vinho, só que eu falei no começo, né? A Bonarda é isso. É um vinho mais rústico, mais alcoólico, bastante frutado, bastante astringência, para você comer com carne. Legal. Não tem jeito. Esse é a Bonarda. Muito bem, a gente continua aqui na Sulina Parrilha e Restaurante, tá certo? E daqui a pouquinho, na sequência, vem aí o campeão de audiência. O nosso Malbec de Vinhas Velhas, saboreando essa carne maravilhosa da Sulina. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com Falando de Vinhos aqui direto da Sulina. Restaurante maravilhoso, a Parrilha é a casa do orro de bife. Aliás, não é só do orro, é de todas as carnes, não é? E nós estamos diante aqui de um ancho com um mix de queijos. Você gostou dessa, Vitor? Essa é nova, hein? Porque a gente estava em dúvida, né? Então que tá aqui em cima, né? Então é parmesão, gorgonzola e mussarela. E mussarela. Que fantástico. E para acompanhar? Um old wine de Malbec single VNA, da Angular. Você precisa traduzir essas coisas, você fica falando difícil e ninguém entende nada. É verdade, a gente esquece. Gente, adoro isso, adoro dar dica, todas as aulas que eu dou, a gente gosta de mostrar pro pessoal o seguinte. A gente estava conversando antes, né? Pô, bacana você fazer um programa e falar, ó, compre esse vinho porque ele é bom. Ótimo. Agora, o gostoso é você mostrar pro cara o seguinte, por que esse vinho é bom, né? Da onde a gente tira essa ideia de que o vinho realmente é legal? Então vamos começar. Malbec da Argentina, é a uva emblemática, tá? Sim. Vinhas Velhas. Vinhas Velhas. Gente, o que é Vinhas Velhas? Quando você estiver diante de um rótulo que o cara é sério e colocou Vinhas Velhas, é porque a planta é mais antiga. O que acontece quando você tem uma planta antiga? Os cachos que eles vão dar vão ter muito mais concentração de açúcar e sabor, entendeu? Porque a planta já é mais antiga, ela tem que se perpetuar, é uma coisa da natureza. Então ela vai dar pouca produção, vai dar pouco fruto. Agora, o fruto que ela tem que dar tem que ser muito bom, porque ela não sabe que você vai colher. Ela está achando que ela tem que se perpetuar. Então os filhos dela têm que sair bem nutridos. Essa é a realidade. Então Vinhas Velhas é sinônimo do seguinte, cachos, pouca produção, mas com alta concentração de açúcar e sabores. Isso aí existe em todos os países. Todos os países sérios. Mas aí eu pergunto a você, tá escrito isso no contrarótulo? Tá denominado? Falou, ó, Vinhas Velhas? Vinhas Velhas, Old Wine, tem que estar escrito, tá? Tem países que têm uma legislação própria para você chamar de Vinhas Velhas, correto? Então, ou seja, em Portugal, que é uma coisa que eu conheço mais, para você colocar no rótulo que é Vinhas Velhas, tem que ser de 50 a 60 anos para cima. Okay. Realmente tem que ter, ou pelo menos a média de idade do seu vinhedo. Por quê? Os vinhedos de Vinhas Velhas, a planta morre.
E para você repor, você tem que fazer um estudo genético para você saber qual a planta que está ali, que está morrendo, para você substituir pela mesma planta. Então, o que o produtor sério faz hoje? Ele pega aquela planta, ele já faz uma enxertia no porta-cavalo com a mesma planta que estava no campo, para você ter futuramente uma mesma planta igual àquela que você tinha, para você não perder a identidade do teu vinhedo. Faltou se explicar o que é porta-cavalo. Putz. Gente, hoje é o seguinte, depois da filoxera, que é uma praga que teve... Você que fica com esses termos técnicos, a gente está falando para o pessoal que tá certo. Está começando no vinho, né, Vitor? É verdade, eu dei uma aula agora terça-feira em Poços, aí eu perguntei lá, porque tinha um pessoal que era produtor de vinhos locais ali, né, de vinhos de mesa e tal, aí eu perguntei, mas pessoal, quem aqui, né, não sabe o que é um porta-enxerto? Aí tinha algumas pessoas que levantaram a mão, nunca ouviram falar. Porta-enxerto é o seguinte, depois de uma praga que teve na Europa, que dizimou praticamente todos os vinhedos, que é uma praga chamada filoxera, o pessoal descobriu o seguinte, que a única maneira que tinha de plantar novos pés de uva resistentes era com uva americana. Tá? Então, eles plantam o porta-enxerto de uva americana, depois você corta ou faz uma enxertia com a variedade que você vai querer. Shiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, todas elas são assim. Então, quando você leva para o campo, você leva um porta-enxerto resistente à praga, enxertado com a variedade que você quer. Aquilo que vai nascer vai ser a variedade. E até hoje não se descobriu a solução para a filoxera. É porta-enxerto resistente. Exatamente. O que eles fizeram foi uma tentativa e erro. Foi. Olha, lá nos Estados Unidos, a uva americana, essa coisa toda, não foi atingida pela filoxera. Por quê? Aí entenderam que aquela variedade que lhe servia de porta-enxerto era resistente, naturalmente resistente. Não precisava de defensivo, não precisava fazer tratamento no solo, nada. Era só você fazer o porta-enxerto, que não muda absolutamente nada do sabor da uva que você vai ter no futuro. Isso é que é legal. Legal, Vitor. Bom, eu queria que você, por gentileza, fizesse as honras. Vamos lá. Esse aqui é o Bonarda, que a gente já experimentou. Então, esse aqui é o Old Wine, um blend especial de vinhas velhas, que eu sou, assim, particularmente apaixonado por esse vinho. Acho que é um vinho dos melhores que você pode encontrar no mercado, sem falar do custo-benefício. Tá? Então, aconselho, né, a quem puder fazer uma experiência de harmonização, como nós estamos fazendo aqui, vale super a pena. Porque o bom da harmonização é isso, um prato ótimo com vinho ótimo. Os dois juntos, melhor ainda. Bom, eu já vou adiantar aqui. Vamos lá, vamos aos trabalhos. Para cortar um pedaço dessa carne, para a gente fazer a harmonização. Olha o ponto dessa carne, que coisa maravilhosa. Nossa, perfeito. Seu mancho com esse mix de queijos em cima, não é? Quem teve a ideia de fazer esse mix de queijo, acertou, hein? Combinou demais. Demais. Agora, vamos ao vinho. CH, assim como o Bonarda, olha que extração. É um vinho bem escuro, ou seja, quando você está diante de um vinho que você coloca o dedo atrás, assim, você não enxerga o seu dedo, é um vinho de alta extração, ou seja, a quantidade de matéria corante de tanino é alta, tá? Então, provavelmente vai ser um vinho encorpado. Se ele não tem o halo aquoso, que a gente um dia pode falar melhor, e se ele não mudou de cor ainda, é porque denota que é um vinho ainda jovem. Não tão jovem, não sei qual é a safra, mas... Fantástico. Fantástico. Olha o aroma. Você consegue perceber? Tem nada a ver com o primeiro. Nada a ver com o primeiro. Nada a ver. Não é isso? A Vinhas Velhas traz isso, traz mais complexidade. Você percebe que tem a fruta negra. Muita coisa aqui. Muita coisa. Tem muita coisa, mas fruta negra... Fruta negra, ainda tem um pouco de fruta vermelha. Você tem uma fruta compotada. Tem pimenta. Mas você tem o tostado. Tem o tostado. Você tem um defumado aqui, bastante interessante. Uma coisa que remexe, vai para aquela parte aqui do químico, que eu gosto de chamar de biotônico, fontora, né? Aquela coisa medicinal. Você tem aqui um toque de esparadrapo aqui, né? Aquela coisa que a gente chama medicinal. Acontece muito nos vinhos argentinos, né? Porque tem um vinho alcoólico, né? Um vinho bastante... Nossa, bastante coisa maravilhosa, Vitor. Né? É um... Deguste. Gente... Ó, seguindo com aquele raciocínio. Você
bochechou. O vinho, quando começa a salivar na boca, né, verter bastante água, isso denota a acidez do vinho, né? Então, o vinho tem que ter isso. Se no vinho não tiver acidez, não tiver frescor, é um vinho chato, é um vinho xoxo. Então, esse vinho você tem bastante acidez para contrabalançar o álcool que ele tem. Então, ele vai ter esse vinho aqui que a gente chama de ele equilibrado por cima. Ele tem tudo over, tudo alto. Tem bastante álcool, bastante corpo, mas menos bastante que o primeiro. acidez. Álcool menos que o primeiro. É que você não sente. Desculpa. Eu sinto menos que o primeiro, mas Exatamente. Os dois são 13,5%. Exatamente. Então, por quê? Essa acidez natural, porque a Bonarda já é uma uva mais complicada. Esse, como por ser vinhas velhas, ele naturalmente já trouxe esse com ele, entendeu? E como é uma parcela, lembra que eu falei single vineyard? Você falou, traduz isso aí? Single vineyard é um vinhedo aqui de parcela única, ou seja, o enólogo, o agrônomo conduziram, trataram de uma maneira mais especial esse pedaço de vinhedo, entendeu? Eu preciso fazer uma correção aqui enquanto você saboreia esse pedaço do bife de chorizo, tá? Eu fiz confusão, chamei de ancho, ancho é um corte, chorizo é outro, não é? Nossa. Bem lembrado pelo nosso queridíssimo amigo Adelino, que é um dos garçons aqui da casa da Sulina Parrilha e Restaurante. Gostou da carne, Vitor? Não precisa falar de boca cheia, não. Vai saboreando aí. Então é isso, cara. Esse prato aqui é um prato que está num preço, agora em novembro, dezembro, está com um preço especialíssimo. Vale a pena, é bem servido, são porções individuais. Pode ser também para 2 pessoas, aí você escolhe. Mas esse bife de chorizo, olha a preparação. E por que chama parrilha? Porque todas as carnes aqui são feitas na parrilha argentina, né? Que é um método, é um tipo de churrasqueira, para quem não conhece, não é? Que dá também, é tudo a carvão, não é? Que isso é o diferencial efetivo desta carne. Vitor, complemente sobre, por favor, esse vinho maravilhoso, Malbec Vinhas Velhas. Então, vamos falar da boca, né? É um vinho que, gente, quando vocês estiverem degustando, tomando um bom vinho, né? Vocês quiserem prestar atenção, falar assim, tá bom, Vitor, mas por que esse vinho é diferente então do outro? Principalmente pelo equilíbrio final dele. Como eu falei, você tem diante aqui de um vinho que ele tem tudo bastante álcool, bastante corpo, bastante extração e bastante acidez. Com isso, você torna um vinho equilibrado, só que é um vinho potente. Você vai tomar esse vinho agora, se a gente for embora para casa, chegar em casa daqui a 1 hora, você vai estar sentindo esse vinho na boca ainda. Ou seja, isso é um sinônimo de qualidade. É um vinho persistente em boca. Quando você junta tudo isso e o vinho não seca a tua boca, não tem aquela astringência. Tem aquela dica que você toda hora dá a respeito da sequência de permanência na boca, a intensidade na boca. Exato. Você conta até quanto? Olha, a partir de 8 segundos você já está diante de um vinho bacana. Esse aqui é aquele infinito, né? Que você vai embora para cá, tem que escovar o dente para poder sair o gosto do vinho da boca. Então esse é um vinhaço, tá? Então você está aqui, ó, você tem uma carne maravilhosa, um atendimento ótimo, né? Não é porque a gente está gravando na Sulina, mas porque realmente é de verdade, e você tem um vinho delicioso. Então, para quem gosta como a gente, é um conjunto da obra show de bola. Bom, Vitor, eu quero te agradecer mais uma vez por essa parceria. Pô, eu acho que hoje a gente passou bem, né? Eu acho que sim. Vinhos maravilhosos, carne maravilhosa. Como a gente falou antes, eu acho que eu só vou gravar assim agora. Eu de coração quero sempre te agradecer por ser um parceiraço, um cara que doa todo o seu conhecimento aqui para os nossos internautas, telespectadores. Sério, quero te agradecer muito, Vitor. Para mim é um prazer, né? Eu adoro passar isso, né? De vez em quando a gente está dando aulas, né? Na SB Som, agora está abrindo campos, vamos fazer eventos corporativos, então empresas que gostariam de passar isso para os seus funcionários. Final do ano agora está aparecendo muito convite, porque é um programa diferente, o pessoal do iFood, né, nos chamou e tal. Então, para mim, né, é um prazer, porque eu trato os nossos telespectadores como um cara da família, porque em casa meu pai fica me ligando. Ô filho, eu tô aqui numa loja, então vou fazer um salmão em casa, o que eu compro? Então é isso aí. Eu tô aqui para passar dicas. Você que participa, que gostaria de se comunicar com a gente, falando de vinho no Instagram. Você manda lá sua mensagem, seu direct, que a gente vai, na medida do possível, abordar
o que você está sugerindo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho. Saímos daqui da Sulina e em breve, com toda certeza, vamos voltar para saborear carne, para degustar vinho e sempre com a sua presença. Muito obrigado pela audiência. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia.